A parábola do filho pródigo, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, é uma narrativa que toca o coração de muitas pessoas. A imagem de um pai amoroso, de braços abertos para receber um filho que se arrepende, é poderosa e emocionante. Mas será que estamos realmente compreendendo a mensagem que Jesus queria transmitir? Será que o título que damos a essa parábola, Filho Pródigo, não está nos desviando de um detalhe crucial para a verdadeira compreensão do ensinamento de Jesus? Para iniciar qualquer estudo bíblico sério, é fundamental ter em mente um princípio básico: texto fora de contexto é pretexto. Essa máxima se aplica especialmente a essa passagem, uma das mais belas, mas também uma das mais mal interpretadas da Bíblia. A chamada parábola do filho pródigo não surgiu em um vácuo teológico, emocional ou social. Pelo contrário, ela é o resultado de uma conversa, de uma crítica, de uma tensão entre Jesus e os líderes religiosos da sua época. Desvendar os segredos por trás dessa parábola, explorando o contexto histórico, os personagens e as nuances do texto, é uma jornada de descoberta que pode transformar nossa compreensão da mensagem de Jesus. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, há uma observação inicial que costuma passar despercebida. Nos versículos 1 e 2, lemos: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam: Este homem recebe pecadores e come com eles. Em seguida, o versículo 3 afirma: Então Jesus lhes contou esta parábola. Percebam, Jesus lhes contou. Suas palavras são dirigidas especialmente aos religiosos, o que muda completamente o tom e o propósito da narrativa. Lucas apresenta dois grupos contrastantes: de um lado, publicanos e pecadores, tidos como a escória social e espiritual. Os publicanos, judeus que cobravam os impostos para Roma, eram considerados traidores. Os chamados pecadores incluíam meretrizes, gentios, marginalizados e todos os que não seguiam as rigorosas leis religiosas. Do outro, os fariseus e escribas, líderes zelosos da lei e orgulhosos de sua aparente santidade, que desprezavam qualquer um, fora de seus padrões morais. Para eles, um verdadeiro homem de Deus jamais se associaria aos pecadores, muito menos alguém que afirmava ser o Messias. Mais que o escândalo da aproximação, era o fato de Jesus comer com tais pessoas que lhes causava indignação. No Oriente Médio do século I, comer junto era sinal de comunhão íntima. A resposta de Jesus à crítica dos fariseus vem em forma de 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. Essa tríade é mais que uma ilustração, é uma exortação clara e ainda hoje negligenciada em muitos círculos religiosos. Jesus, como mestre da pedagogia divina, utiliza essas 3 parábolas para aprofundar progressivamente o impacto de sua mensagem. A primeira fala de um pastor que deixa 99 ovelhas no campo para procurar uma única que se perdeu. Ao encontrá-la, a carrega nos ombros com alegria e convida seus amigos para celebrar. Então Jesus conclui: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Na segunda história, uma mulher perde uma das 10 moedas de prata que possui. Varre a casa, procura com diligência até encontrá-la. Quando a recupera, chama suas vizinhas para comemorar. E como na história anterior, Jesus reitera: há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então vem a terceira e última parábola: um pai tem 2 filhos. O mais novo pede sua parte da herança, a desperdiça em uma vida desregrada e retorna arrependido. E o pai o recebe com uma grande festa. O título O Filho Pródigo talvez contribua para que muitos pensem que a história termina ali. Mas a narrativa continua. Eis que surge a figura do filho mais velho. Ele, que permaneceu em casa e obedeceu ao pai, recusa-se a participar da celebração e critica a acolhida dada ao irmão. À primeira vista, essas 3 parábolas parecem apenas uma progressão numérica: 1 em 100, 1 em 10, 1 em 2. Mas o que Jesus faz é aproximar um espelho do rosto de seus ouvintes. Na primeira, os fariseus ainda poderiam se enxergar como parte do rebanho fiel. Na segunda, talvez como uma das moedas seguras. Mas na terceira, há alguém que permaneceu ao lado do pai, fez tudo certo, e ainda assim, está fora da festa. O retrato se torna claro demais para ser ignorado. A chave da parábola está aqui. O filho mais velho representa aqueles fariseus e escribas que criticavam Jesus.
É o homem religioso, fiel às normas, trabalhador, mas ressentido com a graça abundante. Ele serve por obrigação, não por amor. Obedece, mas não celebra. Exige reconhecimento, mas se nega a participar da alegria. Então a história termina com o apelo do pai. Filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Não sabemos se o filho mais velho entra ou não na festa. A decisão está nas mãos de quem ouve. E era como se Jesus perguntasse aos fariseus: vocês vão entrar na festa ou continuar do lado de fora, presos à sua própria justiça? Para aqueles fariseus, o maior escândalo não era a perdição do filho mais novo, mas a graça transbordante do Pai. Eles não suportavam a ideia de um Deus que celebra o retorno de pecadores, e ainda busca um relacionamento com eles. Que oferece amor sem exigir mérito. Que acolhe antes mesmo de qualquer purificação ou mudança. A mensagem do Evangelho é um escândalo para quem quer merecer. Por isso Jesus conta essa história, para mostrar que na verdade, ambos os filhos estavam perdidos. Um se afastou de forma explícita, o outro, de maneira sutil. Um estava longe no corpo, o outro, distante no coração. Um se entregou aos vícios, o outro, refugiou-se em uma virtude vazia. Ambos precisavam do mesmo Pai. Ambos careciam da mesma redenção. Mas apenas um se alegrava na festa. Talvez, o melhor nome para essa parábola seja o que Timothy Keller utilizou como título de seu livro sobre o tema, O Deus Pródigo. Com base no sentido do termo, o pródigo é alguém que gasta o que tem, generosamente, e sem reservas. Keller argumenta que, na parábola, o pai representa essa prodigalidade divina. Ele não economiza amor, mas o derrama sobre os dois filhos, independentemente de seus méritos. Essa graça extravagante, que acolhe o arrependido e convida o orgulhoso, revela um Deus que ultrapassa toda a lógica humana, oferecendo redenção sem medida. O contexto de Lucas 15 mostra que Jesus não estava apenas ensinando sobre arrependimento. Ele estava confrontando uma religiosidade fria, que se satisfaz mais com a aparência da obediência do que com a restauração de vidas. Jesus desafia os religiosos a se verem no espelho dessa parábola, e nos convida a fazer o mesmo. E a pergunta que permanece é: somos o filho perdido que voltou? Ou o que sempre esteve na casa do Pai, mas nunca entendeu o seu amor?